1. Em seguida, ele disse que o jovem líder teve a coragem de defender seu ponto de vista diante de tantos oponentes. Com esse ato, ele demonstrou sua superioridade sobre eles, e é por isso que o líder achava que ele era uma pessoa muito decente e honesta. Portanto, o chefe da aliança perguntou ao chefe do clã Baek 1 se ele queria se tornar seu discípulo. O juiz que ouviu tudo isso explodiu de raiva e gritou bem alto que era impossível fazer isso porque era contra suas regras. Após uma breve pausa, o líder acrescentou que poderia dar ao jovem algum tempo para pensar sobre o assunto, mas que queria obter uma resposta o mais rápido possível. O jovem líder levou a mão direita à barba e começou a pensar cuidadosamente sobre a proposta. Alguns minutos depois, Yu Xin-un respondeu que estava se recusando a fazer isso. No início, o presidente da aliança não entendeu, pois achava que era impossível recusar. O senhor mais velho olhou atentamente nos olhos de seu interlocutor e exigiu uma explicação. O líder do clã, Baek 1, agradeceu-lhe pela oferta. E só então ele explicou que já havia tido muitos professores em sua vida, portanto não precisava de outro, e pediu que eu o entendesse. O líder não conseguia acreditar que havia sido rejeitado, então começou a rir alto porque não sabia como reagir. Após a audiência no tribunal, o líder retornou ao seu escritório, onde havia uma pilha de documentos acumulados em sua mesa durante sua ausência. Enquanto o homem estudava cuidadosamente um dos documentos, um cavalheiro apareceu atrás dele, que se autoproclamou líder enquanto o verdadeiro estava ausente. O chefe sentiu que alguém estava atrás dele e, sem virar a cabeça, disse que as pessoas geralmente entram pela porta da frente e não pela porta dos fundos, como um ladrão. Em seguida, o líder virou ligeiramente a cabeça para o hóspede e lhe fez uma pergunta para descobrir por que ele tinha vindo aqui no meio da noite. Sem receber resposta, o senhor se levantou e ficou na frente do convidado, que era seu irmão, e perguntou se ele queria apelar de sua decisão. Sem ouvir uma palavra do convidado, o chefe disse que, se isso fosse verdade, seu irmão poderia ir embora porque não queria discutir o assunto. Afinal de contas, não importava o que ele dissesse, essa decisão não seria alterada. Após essa frase, houve mais 1 minuto de pausa entre os homens. Foi só depois disso que o irmão que veio se curvou diante de nossa cabeça e perguntou se ele poderia apenas fazer o relatório do dia. A princípio, o líder não entendeu as intenções de seu visitante e, para sair da situação, explicou que estava apenas brincando e começou a rir alto. O convidado da noite olhou para o irmão e disse que tinha acabado de saber que 2 forças respeitáveis estavam a caminho. Primeiro, a maioria das famílias da facção discordou da decisão do líder. E ele imediatamente esclareceu como essas pessoas reagiram. O visitante disse que, em sua maioria, estava insatisfeito com o fato de o perpetrador ter escapado da punição, embora alguns tenham adotado uma posição neutra. O irmão continuou dizendo que, mesmo com o apoio dos membros da OTAN, não se pode fechar os olhos para o descontentamento do povo. O líder ouviu atentamente todas essas informações, que o deixaram um pouco irritado, mas não o fizeram mudar de ideia. Portanto, se algumas facções não estiverem satisfeitas com o resultado do julgamento, elas podem romper os laços com a aliança a qualquer momento. No entanto, como se viu, o líder era membro da Seita do Sangue e, com um sorriso malicioso, perguntou ao convidado se essa situação não havia acelerado seus planos. Mas o subordinado ainda tinha uma pergunta, que fez ao chefe para descobrir por que ele queria tornar Yu Xin-un membro da aliança. Afinal, esse julgamento de Tan Harin e Jae Gao-gun havia sido cuidadosamente planejado, mas a oferta ao jovem líder foi bastante inesperada. O interlocutor respondeu que decisões inesperadas às vezes trazem resultados inesperados. Portanto, é melhor manter essa pessoa perto de você. O convidado se levantou e perguntou ao líder se ele realmente achava que o chefe do clã Baek 1 poderia detê-los. O homem colocou as mãos atrás das costas e disse que o cavalheiro não representava uma grande ameaça para eles, mas não parecia um tolo. Então, quando o líder o viu com seus próprios olhos, ele percebeu que esse jovem estava definitivamente escondendo algo e poderia saber algo sobre a seita de sangue. Afinal de contas, ele conseguiu ganhar muito poder em um curto período de tempo
e suas habilidades e capacidades estão em um nível insuperável. O hóspede ficou surpreso com o fato de o jovem ser um guerreiro tão bom e de ser capaz de atingir esse nível sem a bênção de um demônio de sangue. Em seguida, o visitante novamente se ajoelhou diante do líder e lhe perguntou o que a seita faria no futuro. Depois de uma breve pausa, o homem respondeu que havia pensado no assunto e que iria colocar o jovem na sala de observação interna. Essa decisão agradou o interlocutor, que até começou a sorrir levemente, e depois disse que essa era a melhor coisa a fazer. Naquela época, em um lugar muito bonito e misterioso, o chefe do clã Baek I estava em um grupo de belas garotas. Uma das senhoras, com um olhar para baixo, garantiu ao homem que elas garantiriam a segurança do local e que ele não precisaria se preocupar com isso. Depois que Yu Xin-wun ouviu atentamente, ele se virou para as meninas e disse que elas já podiam sair da sala. Alguns minutos depois, a sala estava vazia e o senhor colocou as mãos ao lado do corpo, dizendo que nem mesmo a aliança deveria alcançá-lo aqui. E quando o jovem líder tinha certeza de que ninguém iria interferir com ele, essa era a única maneira de aplicar magia em seu trabalho. Olhando atentamente para seu punho, que estava envolto em chamas, o homem disse a si mesmo que, se não tivesse esse poder, estaria em grandes apuros agora. Ele também nunca saberia que o chefe da aliança era um dos líderes da seita do sangue que ele tanto queria acabar. Após esses pensamentos, Yu Xin-un decidiu mostrar seu verdadeiro eu, e em questão de segundos, grandes asas brancas apareceram atrás dele. Isso significava que só agora ele poderia usar as 6 bandeiras da alma que havia recebido após a vitória em Eom Seokchon. Essa habilidade tem sua própria vontade, e para desbloquear o restante das habilidades, um jovem líder precisa usá-la com mais frequência. O jovem líder então percebeu que a caneta do conhecimento era uma habilidade muito útil, pois permitiria que ele conhecesse a verdadeira natureza do líder da aliança. E diferentemente de outras habilidades, a caneta do conhecimento não emite energia, portanto não será possível rastreá-la. E graças a isso, Yu Xin-wun foi capaz de sentir, sem perceber, a verdadeira aura do presidente e determinar que ele era um membro da seita do sangue. No entanto, há uma desvantagem. Essa habilidade pode ser usada uma vez por mês, e, portanto, ele não poderá usá-la em um futuro próximo. Mas ele ainda precisa encontrar os outros membros da seita do sangue escondidos na aliança, e pode esperar algum tempo para fazer isso. De repente, o homem se lembrou de que tinha um assistente que poderia fazer isso agora, então ele invocou o sussurro de uma sombra. E o homem colocou as mãos ao lado do corpo, pensando que poderia enviar seu espião à aliança para lhe contar tudo o que ouviu. Mas quando a sombra sussurrante tentou dizer algo ao proprietário dessa vez, ele não conseguiu ouvir muito bem porque havia muito barulho. Tudo o que ele conseguiu entender com esse barulho foi que o tesouro precisava ser protegido. E isso era pelo menos alguma coisa. Então o cavalheiro encerrou a conversa com o recruta. Também foi surpreendente o fato de os aliados estarem agora conversando sobre como preservá-la, mas essa conversa foi muito anterior ao que deveria ter sido. Depois de refletir, o jovem líder chegou à conclusão de que isso deve ter acontecido porque ele havia mudado o que estava acontecendo no momento. E o fato de que eles estão falando agora, em um momento em que ele não se lembra deles, complica um pouco as coisas. É por isso que, até agora, o chefe do clã Baek I tem apenas 2 coisas em seu poder. Portanto, um espião deve ser enviado aos 7 clãs que formam a aliança, pois primeiro você precisa saber mais sobre seus líderes. E então você pode tentar atraí-los para o seu lado, a fim de usá-los para seus próprios fins. Yu Xin-wun sabia que seria um trabalho árduo, mas valeria a pena. Ele também tinha que lidar com a tesouraria. Foi por isso que ele decidiu caçá-la onde quer que ela estivesse, e depois encontraria as pessoas que haviam interferido com ele, as pisotearia na lama e as faria implorar por misericórdia. Em seguida, o jovem líder colocou uma máscara feita de um crânio de animal e pensou que, até que a data da reunião fosse marcada, ele encontraria um novo nome. Alguns dias depois, as notícias de Luo Yang causaram uma onda de descontentamento entre os artistas marciais, porque se soube que havia problemas em Zhejiang e que Yu Xin-un
havia recebido uma oferta para se juntar à aliança e os rumores de que ele havia participado do julgamento se espalharam rapidamente. Esse evento se tornou o mais comentado e causou muita polêmica. Isso foi vantajoso para o jovem líder, pois as pessoas o viram sob uma nova perspectiva. Afinal, ele apelou contra a decisão do próprio Aung Sumurin, e ninguém jamais havia feito isso antes, por isso era difícil para as pessoas acreditarem. Além disso, o chefe Aung Su admirou sua coragem e ofereceu-se para ser seu aprendiz, uma oferta com a qual todo guerreiro sonha. Em um dos bares, um senhor interrompeu a conversa entre os dois amigos e disse a eles que foi Yu Xin-un quem recusou a oferta. E, no entanto, ele deu essa resposta imediatamente, sem sequer pensar a respeito. O público ficou bastante surpreso com isso. E então eles começaram a discutir o assunto, como se o jovem pensasse que o chefe da aliança estava lançando tais propostas. O outro homem não entendia como o chefe poderia sugerir que Yu Xin-un se juntasse à aliança, já que ele não havia gostado de sua aparição no tribunal. O terceiro cavalheiro continuou sugerindo que o líder provavelmente queria que ele guardasse a tesouraria, porque essa é a pior posição na aliança. Mas teria sido um lugar muito vergonhoso para um homem que havia conquistado o favor e a confiança do próprio imperador. Após uma pausa de um segundo, o sabichão disse que o próprio imperador também havia demonstrado interesse nesse assunto. Todos os presentes ficaram igualmente surpresos. O imperador tinha interesse nesse assunto, pois foi ele quem encarregou a aliança de proteger o tesouro e era grato a eles por seu trabalho. Por alguma razão, esses fatos fizeram os dois camaradas rirem. Então eles disseram que não importava o quão fortes fossem, eles não poderiam se recusar a servir ao imperador. Enquanto os amigos discutiam e riam sobre o assunto, seu interlocutor onisciente simplesmente desapareceu em um segundo. E quando voltaram a cabeça para ele, perceberam que ele não estava lá e não conseguiram entender exatamente quando ele havia desaparecido. Em seguida, começaram a perguntar uns aos outros se alguém conhecia esse senhor, e também estavam preocupados com a conta de aquecimento. Acontece que esse homem já tinha saído e, depois de alguns passos, percebeu que tinha bebido demais, mas tinha a tarefa de espalhar certos boatos. Depois de alguns minutos, ele recuperou a consciência e disse que precisava continuar sua missão, porque esse é o trabalho da comunidade Hao. No final da noite em Luoyang, o distrito da Luz Vermelha era um lugar barulhento para se estar, pois é famoso por sua vida vibrante. Há também um prédio nessa rua que não tem sinalização e geralmente as pessoas nem se aproximam dele, mas alguns vagabundos às vezes olham para dentro. Com o tempo, surgiu um líder nesse grupo de vagabundos que era careca e usava óculos redondos pequenos. Naquela mesma noite, um novo visitante chegou ao edifício sem sinais, vestido de forma estranha e dizendo que tinha vindo em busca de novos conhecimentos. Depois de examinar cuidadosamente o convidado, o líder notou uma certa estranheza. Além das características das habilidades do cavalheiro, a carta não mencionava seu nome, idade ou origem. Há rumores de que algumas pessoas vêm para o principal ponto de encontro não por dinheiro, mas para acertar as contas com suas vidas o mais rápido possível. Depois de registrar o convidado, o líder apontou para o quadro e disse que não havia pedidos de guerreiros desse nível, mas o cavalheiro ainda poderia escolher uma tarefa. De repente, outro visitante apareceu do lado direito dos homens e se dirigiu ao recém-chegado, chamando-o de anormal. Assim que todos prestaram atenção nele, o homem descarado disse que estava observando o recém-chegado há muito tempo e que havia escrito em seu questionário que ele tinha talento para a magia. Por isso, o homem pediu ao senhor que lhe desse alguns minutos, pois ele é membro da Red Wolves, uma associação de guerreiros. Depois disso, ele sorriu amplamente e convidou o recém-chegado a se juntar à sua organização porque eles estavam precisando de uma pessoa assim. Em seguida, ele começou a explicar que eles poderiam usar um guerreiro como o convidado, que poderia usar magia com sucesso para destruir monstros. O líder dos vagabundos se dirigiu mentalmente ao recém-chegado e o advertiu para não se envolver com essas pessoas, mesmo que ele tivesse várias vidas. Não haverá um número suficiente de pessoas para esse trabalho, portanto, não é uma boa opção começar seu trabalho por meio dele.
No entanto, o homem que usava a máscara de caveira de animal não seguiu esse conselho e disse que era uma oferta surpreendentemente boa e perguntou se poderia entrar imediatamente. Algumas horas se passaram e algumas carroças estavam se movendo pela floresta, com homens dentro discutindo o que estava por vir. Alguns deles decidiram se conhecer melhor e nos contar como chegaram aqui e quais são suas habilidades. Mas todos os presentes ficaram alarmados com o cavalheiro mascarado, que permaneceu em silêncio e não conseguiram descobrir nada sobre ele. Há muitas pessoas estranhas entre os vagabundos, mas essa é a primeira vez que eles veem um homem mascarado e ele nem sequer tenta entrar em contato com eles. De repente, esse homem estranho foi abordado por um jovem que primeiro pediu desculpas por incomodá-lo e depois perguntou se poderia se sentar ao seu lado. O homem mascarado não respondeu, apenas acenou com a cabeça, o que deixou claro que não se importava. Quando se sentou, disse que todos aqui já se conheciam e que, de certa forma, se sentia solitário, e depois ressaltou que seu vizinho também parecia não estar falando com ninguém. O jovem então tirou um bolinho de arroz de sua mochila e o entregou ao vizinho, oferecendo-lhe um lanche e dizendo seu nome, Dick Gu. O estranho mascarado respondeu em um tom sério que não aceitava comida de pessoas que não conhecia. Isso incomodou um pouco o homem. Então, ele disse que há alguns minutos se apresentou e enfatizou que eles trabalhariam juntos e ajudariam um ao outro a atingir suas metas. Após uma breve pausa, o jovem sorriu sinceramente e pediu ao seu novo amigo que cuidasse dele, independentemente do que acontecesse com ele. O senhor mascarado começou a pensar que somente aqui poderia aparecer alguém que usasse as habilidades de mimetismo e reconstrução óssea, que permitem que você mude seu corpo. Então, o esquisito se perguntou se esse cara estava aqui para puni-lo, mas não dava para saber pela sua aparência. Alguns minutos depois, todos os vagões pararam e uma voz vinda da rua ordenou que todos saíssem. 3 líderes ficaram na frente dos participantes e disseram que eles continuariam a pé e que o caminho seria a caverna do inferno. Assim que todos viram para onde foram levados, começaram a dizer em voz alta e indignada que todos só queriam acabar com eles. Por isso, todos começaram a dizer que não queriam ir para lá e que preferiam voltar para casa por conta própria. Mas não há como voltar atrás agora. O líder que os trouxe aqui disse que eles deveriam parar de entrar em pânico como os últimos covardes. Eles são forçados a contribuir para essa causa, porque arriscar suas vidas é agora sua principal tarefa. Após essa instrução, todos entraram na caverna um a um, mas ainda estavam discutindo que estavam muito assustados e que nem mesmo suas habilidades poderiam ajudar. Quanto mais avançavam, mais claramente sentiam o desagradável cheiro acre, que causava náuseas em alguns deles, que mal conseguiam se conter. Alguns minutos depois, ouviu-se um som bastante alto, que novamente assustou todos os presentes, pois não sabiam quem poderia ter feito isso. Pela origem, as pessoas descobriram que ela estava se espalhando pelo topo, então acenderam uma tocha para ver o que havia lá. E assim que o teto ficou bem iluminado, os guerreiros viram muitos monstros que estavam lá e os observavam. O estranho homem estava feliz que esses morcegos, vampiros e besouros venenosos tivessem finalmente aparecido em seu caminho. O líder do exército recém-formado, quando viu que essas criaturas iriam atacá-los, gritou para seus subordinados que se preparassem para a batalha. E para que a defesa seja bem-sucedida, todos os homens devem se alinhar em 2 linhas. E em poucos minutos, uma grande luta começou entre os soldados e os 2 tipos de monstros que os atacaram. Todos estavam tentando proteger suas vidas, por isso deram o melhor de si durante a luta. Aqueles que ficaram na segunda linha de defesa não participaram da batalha, portanto, podiam ficar felizes com o bom desempenho de seus companheiros. Durante todo esse tempo, o estranho mascarado estava observando atentamente seus colegas da primeira linha e percebeu que eles não tinham boas habilidades defensivas. Portanto, fica claro que suas habilidades só podem lidar com esses monstros de baixo nível. E se essas criaturas se tornarem um pouco mais fortes, essas pessoas não conseguirão combatê-las da mesma forma que fazem agora. Depois dos morcegos, aranhas venenosas começaram a descer, indo direto para o grupo de pessoas.
O líder, brandindo sua espada, dirigiu-se a seus subordinados e ordenou que não deixassem escapar uma única criatura, pois tinham que destruir todas elas. O homem mascarado não acreditava que esses soldados seriam capazes de lidar com isso tão facilmente, mas os elogiou por seu espírito de luta. No entanto, eles podem se arrepender desse excesso de confiança, pois claramente têm poucas chances de vencer. Então, o homem decidiu ajudar um pouco e reduzir o número de morcegos, dobrando-os à sua vontade e controlando-os como bem entendesse. Por causa disso, o dono dos monstros conquistados se voltou para eles e ordenou que destruíssem os inimigos que estavam bem na frente deles. Alguns deles imediatamente começaram a voar até os soldados e a decapitá-los. Nenhum dos outros presentes entendeu o que havia acontecido com esses monstros, porque eles começaram a atacar de forma diferente. Por causa disso, um grupo de pessoas entrou em pânico porque não sabia como agir em tais casos, o que irritou seu líder. Então ele se dirigiu aos novatos e disse que os Red Wolves só querem aqueles que atingem metas e vencem. Por isso, os mais experientes agarravam os recém-chegados nos braços ou nos ombros e os levavam para o fundo da caverna para atrair pelo menos alguém para eles. Mas também havia aqueles que permaneceram em seus lugares, sem entender o que estava acontecendo e o que fazer quando havia tantos monstros ao redor. Muitos deles tinham um instinto de autopreservação, então desembainharam suas espadas, mas a ideia de morrer não os abandonou. De repente, o estranho sentiu que alguém estava atrás dele, e era o mesmo cara que o havia presenteado com um bolinho de arroz. Esse cara era bastante determinado, mas o esquisito usou sua nova habilidade no chefe da aliança, e por isso, ele não consegue descobrir quem é o cara. Percebendo que a situação estava piorando, o homem decidiu aplicar uma nova habilidade que nunca havia usado antes, mas que realmente queria usar. E pegando sua espada, o cavalheiro mascarado invocou a espada de fogo do demônio negro, e sua arma imediatamente brilhou com uma luz vermelha brilhante. Assim que os besouros venenosos perceberam isso, eles imediatamente começaram a se mover em direção ao homem, e quando os atacantes chegaram, ele os destruiu com um único golpe de sua espada. O restante das pessoas que ficaram de fora ficou de boca aberta, espantado com o fato de ser possível lutar daquela maneira. Essa batalha durou muito tempo, e quando terminou, seus colegas ficaram chocados com o fato de esse excêntrico ter sido capaz de salvar a si mesmo e a eles ao mesmo tempo. Naquele momento, as pessoas que haviam sido resgatadas pelos soldados do líder estavam sentadas no chão, regozijando-se por terem sobrevivido e agradecendo a todos os presentes. No entanto, quando voltaram o olhar para o chefe, seus subordinados estavam ao lado dele e sorriam misteriosamente. Os homens ficaram um pouco confusos com essa reação. Então, um deles se atreveu a perguntar por que os líderes estavam felizes depois do que havia acontecido com eles. De repente, um dos recém-chegados resgatados apontou para seu lado direito e perguntou o que era aquilo, pois estava manchado de sangue. Então, esse senhor começou a chamar todos os seus amigos para olharem esse objeto, pois ele parecia bastante assustador e não inspirava confiança. Depois disso, o senhor se voltou para o líder e perguntou para onde ele os havia levado e o que significavam aqueles sorrisos estranhos. E por causa disso, o recém-chegado pagou com a cabeça. Naquela época, no início da caverna, as pessoas estavam olhando atentamente para o estranho que acabou se tornando seu salvador e não conseguiam entender como ele conseguiu fazer isso sozinho. Ao interromper esses sussurros, o socorrista disse em um tom calmo e sério que havia muito mais monstros nessa caverna. Ele os advertiu que, se quisessem continuar vivos, não deveriam ir mais longe, mas voltar para o lado de fora e ir para casa. Ao ouvir esse aviso, todos começaram a se dirigir rapidamente para a direção de onde tinham vindo, exceto um jovem que não sabia o que fazer em seguida. Então, ele se aproximou do amigo e perguntou se ele iria embora. E o esquisito lhe disse que tinha outra coisa para fazer aqui. O jovem se ofereceu para ajudar, com a mão no coração. O homem mascarado respondeu que ele mesmo poderia realizar a tarefa. E então, para assustar um pouco o outro homem, ele disse que não se pode confiar em alguém que esconde o rosto. Após essas palavras,
o jovem não insistiu em sua ajuda, pois, sob a influência da magia de seu amigo, decidiu deixar o local, desejando-lhe boa sorte. Em poucos minutos, o líder e seus soldados mataram todos os homens recém-resgatados, mas restou um último homem, que implorou por misericórdia. No entanto, isso não afetou o chefe de forma alguma. Ele ainda deu um golpe e desferiu um golpe fatal no recruta. Descobriu-se que era uma oferenda antes do início da cerimônia. O chefe estava muito feliz porque tudo estava indo de acordo com o planejado até agora. De repente, uma voz veio de trás dele, dizendo que ele estava um pouco atrasado, mas que havia chegado e estava pronto para fazer a próxima tarefa. Quando todos viraram a cabeça para onde alguém estava falando, perceberam que era o esquisito que haviam convidado. No entanto, ninguém conseguia entender como ele conseguiu passar por aqueles monstros ileso e sem um arranhão. O líder disse que era como se esse homem tivesse salvado alguns fracos como ele e tivesse vindo aqui para encontrar monstros novamente. O chefe decidiu não esconder mais seus planos e intenções, então se aproximou do sobrevivente e brandiu sua espada para matá-lo. No entanto, ele não teve sucesso no primeiro golpe, pois o oponente conseguiu se esquivar, inclinando um pouco a cabeça para trás. O homem ficou chocado com isso, para dizer o mínimo, porque ele nunca havia conhecido uma pessoa que pudesse revidar. Mas a aberração não só conseguiu evitar o golpe, como também desferiu o seu próprio golpe, que foi certeiro, pois privou seu oponente de um membro. Então o agressor começou a nos contar que há 3 meses, quando o líder entrou na igreja pela primeira vez, ele deveria encontrar algo no altar. Ou seja, um livro que devora o sangue de demônios. Os guerreiros estavam muito assustados com o que havia acontecido com seu líder, então todos desembainharam suas espadas para se proteger. E o estranho continuou a dizer que nesse livro estava escrito que o demônio dá outros livros mágicos e riquezas para aqueles que sacrificarem 100 pessoas. E é por isso que o homem queria obter tudo isso. Então ele atraiu pessoas de terceira classe para cá e as destruiu, e somente por isso ele pode ser punido. O líder, segurando o ombro ferido e fazendo uma careta de dor, tentou descobrir quem era seu agressor. No entanto, ele decidiu não contar porque não via sentido nisso, pois eles morreriam de qualquer maneira e não haveria utilidade nesse conhecimento. Depois dessas palavras, o chefe ficou ainda mais furioso, então se voltou para seus homens e ordenou que matassem esse recém-chegado atrevido. O estranho permaneceu em seu lugar e, sabendo que estava prestes a ser atacado, nem sequer tentou fugir ou se defender. Assim que tudo terminou, o jovem voltou ao local e ficou surpreso com a forma como a batalha havia acontecido e com o número de vítimas. Em seguida, o jovem se perguntou se nenhum membro do grupo havia realmente conseguido sobreviver. Ele decidiu que descobriria e então estendeu as 2 mãos para o rosto, porque na verdade ele não tinha rosto. Nesse momento, mais para dentro da caverna, novos grupos de pessoas estavam esperando a aparição de Gu Guanyin, que estava atrasado por algum motivo. O chefe do Bloodhound Army, Ga Shui-hin, também concordou que esse atraso parece bastante estranho. O assistente disse, sorrindo amplamente, que mesmo que ele não viesse, isso não os faria se sentir pior, pois já haviam recebido algo valioso. Acontece que eles têm o restante dos livros do demônio sugador de sangue. O chefe do exército tinha certeza de que agora ele poderia se tornar um guerreiro invulnerável. Em seguida, o homem mais velho voltou seu olhar para a frente e disse que derramaria sangue sobre todo o mundo de hipócritas da facção Murim. Depois disso, o assistente disse que, como eles tinham esse livro agora, poderiam começar a lê-lo antes da chegada de Gu Xuanrim. Afinal de contas, não importa o quanto ele os ajude, não há necessidade de compartilhar sua riqueza com ele. Eles podem ficar com tudo para si. Por causa dessa decisão, o jovem começou a caminhar em direção ao grupo de soldados que estava esperando seu líder, que, como se viu, já estava bastante atrasado. O jovem parou a alguns metros dos soldados e lhes disse que o chefe havia decidido recompensá-los por seus esforços e contribuição para a causa. Os subordinados começaram a se alegrar com o fato de que desta vez conseguiriam algo, mas não se alegraram por muito tempo, pois vários homens caíram no chão se contorcendo de dor. Isso fez com que o assistente voltasse a si, e ele parou em seu assento
sem entender o que havia acontecido para que eles se sentissem tão mal. Então, uma voz saiu da escuridão e perguntou aos dois instigadores por que estavam tão surpresos, já que não queriam fazer exatamente aquilo. Foi por isso que ele decidiu ajudá-los. Então, saindo das sombras, o homem disse que os homens não deveriam se preocupar, pois estavam prestes a ser tratados da mesma forma. O diretor e seu assistente estavam mais afastados, de modo que não podiam ver quem estava se dirigindo a eles, então tudo o que podiam fazer era perguntar. O homem mascarado disse que esses dois pareciam estar esperando por Gu Guangrin, então ele está. Portanto, é um desenvolvimento de eventos bastante interessante. E depois acrescentou que eles provavelmente já entenderam como aconteceu de ele ter vindo até eles e não aquele que estavam esperando. Em seguida, o recém-chegado voltou sua atenção para o esqueleto sentado sobre o dinheiro e perguntou se era realmente o mesmo demônio bebedor de sangue, pois não se parecia com um. E por fim, o homem acrescentou que, como seus interlocutores o deixavam aprender tantas coisas interessantes, ele também não deixaria que eles ficassem entediados. O senhor mais velho não suportou tal atrevimento e ordenou que seus homens entrassem em combate e destruíssem o estranho. Dessa vez, o homem com a máscara de animal decidiu aceitar o desafio com dignidade, então começou imediatamente a usar magia e uma luz azul apareceu ao seu redor. Alguns minutos depois, um grande homem sem cabeça, vestido com roupas de proteção de metal, apareceu no lugar do estranho. Os guerreiros ficaram muito assustados com o que viram na frente deles e tentaram descobrir que tipo de monstro era aquele. Assim que viram que ele levantou a espada para cima, todos que estavam por perto começaram a se dispersar com medo. No entanto, houve aqueles que não tiveram a mesma sorte e morreram. Por alguma razão, o chefe assistente estava confiante de que poderia lidar com o agressor sozinho. Portanto, usando a técnica de absorção de sangue, ele pensou que poderia sugar toda a energia dessa criatura, fosse ela quem fosse. No entanto, depois de alguns minutos de uso, o jovem ainda não sentia uma onda de energia, o que era um pouco alarmante. E depois houve o golpe que o monstro lhe deu, e foi um golpe sinistro porque foi o último na vida desse jovem. O líder desse grupo ficou chocado, para dizer o mínimo, porque nem mesmo ele conseguia entender como isso poderia ter acontecido. Ele então começou a gritar com raiva, perguntando ao agressor o que era e por que ele tinha ido até eles. O esquisito que usou magia contra o homem disse que eles nunca teriam conseguido usar a técnica de absorção de sangue. Acontece que a criatura não sugou a força e a energia do líder, mas encheu seu corpo com essa energia que ele não conseguia suportar em excesso. Na manhã seguinte, o estranho retornou à cidade e disse ao líder careca dos vagabundos que todos os 3 líderes dos cães de caça haviam morrido e que ele havia conseguido sobreviver. Então o Senhor disse que essas pessoas adoravam um demônio bebedor de sangue e que essa era a principal razão pela qual tantos guerreiros estavam desaparecendo. Após uma breve pausa, o homem mascarado acrescentou que, além desses bastardos, ele também havia destruído todos os monstros que estavam naquela caverna. Em seguida, ele se virou para ir embora e pediu para aumentar sua classificação na tabela de classificação até sua próxima visita. Naquele momento, o líder do bordel percebeu que um novo chefe guerreiro, um vagabundo, havia aparecido naqueles lugares. E essa foi a primeira aparição de um lobo com cara de fantasma. Alguns dias se passaram e o dia da posse de Yu Xin-un foi comemorado no pátio do pavilhão de treinamento. Alguns dos clãs enviaram seus guerreiros mais fracos, e por algum motivo, nem mesmo eles estavam dispostos a participar de tal evento. De repente, uma das senhoras não suportou a espera e perguntou em voz alta onde estava o suposto líder e por que ele estava atrasado. Outros apoiaram a jovem e o acusaram de fazê-los esperar pelo dia de sua posse. A garota, sentindo-se apoiada, fez a próxima pergunta sobre como essa pessoa poderia ser o líder dos clãs de Zhejiang. Um membro da facção Shonam, sorrindo levemente, enfatizou que esse líder ignora não apenas eles, mas até mesmo a Murin Alliance. Um homem da facção Gundong disse que se o cavalheiro entendesse que não poderia lidar com tal posição, ele deveria ter recusado imediatamente. Uma bela jovem da facção Ami, sorrindo misteriosamente, disse que tudo aconteceu como ela imaginava e que o líder dessa facção
era muito superestimado. A garota da facção Vulcana estava muito brava por ter sido enviada a esse evento para se tornar uma guerreira patética para um idiota. Então, sem pensar duas vezes, ela virou o rosto para a saída e disse ao seu pessoal que eles estavam indo embora. Um jovem pertencente à facção Xamã perguntou se eles não tinham paciência, pois não havia passado nenhuma hora desde o início da espera. A moça não conseguia entender por que ele falava com elas daquela maneira, e o senhor explicou que elas eram as únicas que se comportavam como crianças. Uma das amigas da senhora explodiu de raiva e disse ao interlocutor que tomasse cuidado com suas palavras, pois ninguém poderia ser tão rude com elas. O jovem estava surpreendentemente calmo, então disse em um tom normal que estava envergonhado com o que o garoto estava dizendo. A jovem ficou chocada com o fato de membros de outros clãs poderem falar com eles dessa forma, então ergueu as sobrancelhas com raiva. Então ela desembainhou sua espada e disse que, antes que ele fosse embora, ela daria uma lição no homem insolente. O jovem pediu que esse grupo de pessoas se acalmasse, porque os membros da mesma unidade não podem apontar espadas uns para os outros. De repente, um redemoinho de poeira começou a se formar no centro da sala e depois se espalhou ao redor de todos. Alguns entraram em pânico e acharam que haviam sido atacados, mas não conseguiam entender quem havia se permitido ser atacado durante o discurso do líder. Os membros do clã formaram seus próprios grupos, e cada um analisou e avaliou a situação de sua própria perspectiva. Devido à quantidade de poeira, ninguém conseguia ver o que estava acontecendo, então um dos homens disse que todos eles poderiam ser mortos. Poucos minutos depois, um dos participantes notou 3 figuras negras que começaram a aparecer à medida que a poeira da carcaça baixava. Acontece que esse era o líder chamado Yu Xin-un, que todos estavam esperando há tanto tempo, e ele apareceu de forma espetacular. No entanto, houve um mal-entendido porque ninguém os reconheceu, e por isso eles decidiram atacar porque pensaram que essas pessoas tinham vindo para destruí-los. No entanto, ninguém conseguiu sequer tocar o suposto agressor, pois ele usou sua força contra eles e eles voaram alguns metros para trás. Assim que aterrissaram, eles imediatamente levantaram a cabeça para olhar para as pessoas que haviam lidado com eles tão facilmente. Em seguida, outros membros dos clãs entraram em cena, que também decidiram atacar para proteger a si mesmos e a todos ao seu redor sem entender imediatamente. No entanto, o homem de preto conseguiu fazer uma jovem refém com a espada em sua garganta. Depois disso, o homem de roupa preta que estava no centro enfatizou que tudo havia acontecido como ele havia imaginado. E mostrando seu rosto, o jovem líder disse aos recém-chegados que todos eles haviam sido reprovados no exame de admissão. Mas a jovem que queria ir embora antes do início da reunião não conseguia entender que tipo de pessoas as estavam tratando daquela maneira. Um jovem que estava com ela na ocasião pediu que ela ficasse quieta, mas ela ainda não conseguia entender por que deveria fazer isso. Então, ela rapidamente se levantou e, olhando ao redor, chamou os agressores de anormais e os convidou para lutar com ela. A garota que havia sido mantida como refém durante todo esse tempo se dirigiu a todos em voz alta e disse que parecia conhecer os agressores. Somente depois que toda a poeira baixou e todos prestaram atenção nas figuras negras, as pessoas que usavam capas longas tiraram seus capuzes ao mesmo tempo. Os membros de uma das facções ficaram inicialmente surpresos e depois irritados por estarem sendo seguidos e testados dessa forma. 2 das 3 figuras eram companheiros que o chefe do clã Baek-1 havia tirado da aliança. A garota que estava mais agitada apontou sua espada para os 2 e disse que os mataria por isso. Mas uma voz bastante séria se dirigiu a ela e pediu que parasse de gritar como uma porca. Esse era um líder que decidiu repetir todas as palavras que havia dito anteriormente, e muitas pessoas se desligaram e não ouviram o que ele estava dizendo.